Pessoal, quando nós fazemos uma reflexão acerca da paciência, isso, de certa forma, nos remete a um prosseguimento que nós seremos capazes de acontecer, mesmo em meio aos labores ásperos, onde a gente continua a manobrar a boia ao longo de um mar revolto. E vai ter aquele instante em que uma dada dificuldade, ela vai alcançar ares de apogeu e vai fazer o subsequente convite para desertar da luta, do bom combate, no estabelecimento da obra boa que um dado indivíduo esteja envolvido. E nós, mesmo em meio a isso, damos sequência sob o peso, o fel da responsabilidade que isso acarreta, porque temos essa convicção e essa certeza de que não nos permitimos descrer da final vitória, consoante vai ser dito no livro Encontro Marcado, capítulo 46. E haverá momentos, gente, que as dificuldades elas vão se multiplicando na nossa jornada, inclusive pela invigilância e a descautela de muitos companheiros que jornadeiam conosco. E quando isso acontece, se nós seguirmos sem rebelião, realizando as edificações imperiosas às quais nos consagramos, nós teremos então fazendo esse fanal. Inclusive porque, se nós considerarmos a questão de assumir o labor que a divina sabedoria me sitiou e me colocou ali para fazer atuação naquela frente, se eu me omito, isso não é humildade, que inclusive é um conceito que às vezes a gente confunde, porque ficar me depreciando e me considerando incapaz de assumir um dado trabalho que Jesus tenha me confiado, isso, na verdade, é um recuo diante daquela proposta, o convite que Jesus me fez. Mas, quando eu vou me conservar no local, na arena de trabalho que o Cristo me situa, fazendo a cumprição do dever de forma limpa, nobre e sem criar dificuldade, problema para tantos quantos renteiam comigo, a partir do momento que eu faço aquele abraço daquela situação e persisto, estarei oferecendo para a edificação do bem do populacho o concurso melhor de que eu sou capaz. E isso vai também fazendo a fermentação da nossa aptidão. Ontem houvera chegado aqui um gatinho e ele já estava assim arredio pelo contato com o ambiente novo e inclusive ele houvera ido para um local aqui da kitnet em que eu ia pôr a roupa ali para poder lavar, e então ele acabou saindo ali da área onde estava a máquina, escondeu atrás da geladeira num ponto ali mais quente que tem ali atrás,
mas teve vezes que ele ia para debaixo da geladeira. E acabou que ele teve assim um choro importante ao longo da noite. E aqui, como é ambiente de prédio que pede o silêncio à noite, ficaria até uma situação delicada quando você está com um animalzinho que está chorando e mostra alguma dificuldade que possa estar acontecendo. Mas, inclusive porque nós não sabemos o sexo dele, porque foi pego ali pela Nilda, dentre os gatinhos que o casal que tem lá, dentre os 15 gatos que ela tem na casa dela mais ou menos, um casal deu cria e foi pego esse no meio ali para doar, dentre os outros que foi feita a doação. E considerando aí filhotes. E então, como não tinha uma delimitação de o sexo, porque na verdade tanto faz, e nós não sabemos o sexo dele, nós colocamos o nome dele de Paz. E por fim, inclusive, tinha combinado dela vir levar, porque ele estava arredio e aparentemente não estava se adaptando ao ambiente, mas depois pensamos que, se ele, mesmo tendo apresentado essa alteração chorosa ao longo da noite, pela manhã já iniciou um silêncio, nesse momento ele está em silêncio, então significa que aos poucos que ele vai adaptando o ambiente. E inclusive, gente, eu fui tentar no meio da noite tirar ele ali da pá da geladeira para tentar pôr uma coberta em cima dele, para ele ir acostumando comigo, com o ambiente. E aí ele deu uma mordida no meu dedo, porque eu estava tentando tirar ele dali, ele estava encaixado ali naquele ponto atrás da geladeira, que é quente. E assim, eu acabei achando melhor deixar, coloquei uma oração do Passe à Distância ali na nossa playlist, para ir tocando uma após a outra, porque como está na playlist, você põe ali o primeiro Passe à Distância, vai tocando na sequência os outros, das semanas recentes para as anteriores. E fui deixando noite adentro a oração, e ele estava bem agitado e choroso, mas depois, com o tempo, amanheceu, acalmou, a oração continuou tocando e dá para perceber que, mesmo que nós às vezes possamos colocar um pedido para alguém numa determinada situação, ou pedir uma intervenção para nos auxiliar, tanto quanto pudermos, resolvamos as nossas questões sem criar uma dificuldade para o outro, um problema para o outro. Isso também tem a ver com o fortalecimento da simplicidade. Por isso que, na questão do espancamento injurioso ao nosso nome, que faz uma tentativa de nos desmantelar o suor, permaneçamos fiéis, intimorados às obrigações que houvéramos assumido e abraçado. Porque aí nós não atrasaremos o serviço que precisa ser entregue com ociosa justificação. Porque a justificação, ela acaba que se torna um recuo diante daquilo que me compete fazer. Agora, se a gente considerar, por exemplo, perturbação e tentação que nos ameaça os minutos, e isso acaba criando um tumulto para a nossa marcha, passo a passo, quando a gente dá essa resposta de sem queixa e sem reclamação, fazer
o continuismo daquela caminhada, nós estamos então fazendo essa ratificação da paz, da paciência, que são experiências que vão consolidando, enraizando, portar dentro da alma. Quando largamos no ombro de alguém uma carga, um peso de sacrificial atribuição que nos assinala a existência, enquanto uma possibilidade em que poderia fazer isso referente a alguém, mas mesmo sendo lícito, não devemos. E em sendo assim, não fazemos, porque ao invés de nos distanciarmos do trabalho a fazer, nos aproximamos dele. Então, mesmo que me fosse lícito sobrecarregar uma atribuição sacrificial que nos releva, assinala a trajetória, a existência, nós não fazemos isso, porque vemos que qualquer esforço que fizermos nunca será demais em favor de outrem. E assim, gente, por isso que nós somos chamados a cultivar o discernimento. Porque nós estamos em meio a situações em que as necessidades elas estão acontecendo a todo momento e nós teremos intuições referentes àquela situação, mas quando eu tenho a clareza de onde fui situada pela divina sabedoria, aquilo que eu preciso focar, naturalmente que eu vou fazer esse processo e dar seguimento àquilo que é imperioso. Mas às vezes mais difícil do que quando a gente tem a clareza do trabalho que nós estamos sendo chamados a atuar e fazer esse enfoque, é quando nós precisamos reaprender num instante, ressignificar tudo que já temos de orientação até ali, por causa de um momento de decisão delicado que precisamos fazer, e em meio a essas fermentações descobrir o melhor meio de realizar aquilo. Por isso que, se fosse apenas a percepção de onde sou chamada a atuar, abraçar aquele ser fiel, ainda é tranquilo. Mas o desafiador é quando nós somos chamados, isso vai acontecer direto conosco, a reaprender e ressignificar tudo aquilo de orientação que eu já tenho recebido até ali, para poder dar a resposta que preciso em um dado momento. Porque aí são vários elementos que eu preciso juntar com determinada rapidez, sem perder o discernimento, a lucidez, e sem perder essa lucidez e a sabedoria, conseguir ter uma visão ampla para ligar os elementos que precisa, para que seja feito luz no caminho que eu devo seguir enquanto a tomada de decisão de dada situação. Inclusive, gente, ontem nós havíamos conversado a questão da tentação, que ela tem a ver com a concupiscência que está em nós, com a nossa fraqueza. Então, onde a gente for, a tentação vai nos alcançar da mesma forma, porém, de acordo com a fraqueza que eu trago, vai ter locais que são mais tentadores para mim. E que, inclusive, consoante Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, pode ter sido pedido por mim para reencarnar num dado ambiente, por exemplo, de bebida, porque eu trago alguma queda nessa área pregressa
estar nesse ambiente é uma ferição mais rigorosa para mim, porque eu sou mais tentada no ambiente que tem conexão com aquilo que eu também trago de sombra. Então, se um indivíduo ele não tem tendência para roubo, ele pode até estar num ambiente onde existem pessoas ali que roubam, inclusive realiza o latrocínio, mas ele recusa aquela prática, não deseja participar daquilo, e a tentação daquele meio sobre esse indivíduo não é tão forte quanto se fosse alguém que já traz em si a tendência de roubar. Então, a gente gostaria de fazer esse adendo, porque quando a gente fala que qualquer ambiente que nós tivermos, mesmo que eu me esconda numa estrela, eu continuarei sendo tentada, porque isso tem a ver com a minha fraqueza. A tentação ela vai deixar de ser uma experiência minha quando eu vencer as minhas imperfeições e adentrar o areal de espírito puro, perfeito. Mas mesmo que eu continue sendo tentada, não importa para onde eu vá, enquanto eu sou um espírito inferior, eu vou viver a tentação. Porém, a tentação, enquanto uma força que tem sobre mim, tem a ver com o que eu trago de erro. Inclusive, conforme for essa situação dentro de mim, a sinergia que cria, aquela tentação com os fios que eu já trago sombrios naquela direção, torna irresistível aquela pressão sobre mim. E nós temos dificuldades para lidar com a pressão que as obsessões e as tentações exercem sobre nós. Não é algo simples, até porque nós estamos considerando aqui um orbe onde isso é intenso. E consoante Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, no tópico 172, inclusive houvera sido feita a pergunta: nas existências diferentes corporais pelas quais nós vivemos, todas são na Terra? A cuja resposta: nem todas, mas em mundos diferentes. Somente que aquelas que nós passamos aqui na Terra não vão ser nem as últimas nem as primeiras, mas a experiência num orbe como a Terra é das mais distantes da perfeição e das mais materiais. Então mostra que a experiência num planeta como a Terra, ela é uma pressão que nós experimentamos das obsessões que vêm sobre nós, das tentações, das perturbações que nos alcançam e que não tem outro responsável senão nós mesmos, enquanto a nossa fraqueza, que mais que tem o espírito obsessor, que tem uma situação que me tente e que tenha uma movimentação que me perturbe, isso na verdade tem a sua gênese dentro de mim, porque se eu não tivesse as fraquezas que tenho, essas circunstâncias externas não me abalariam sob qualquer aspecto. Aquilo que mais me alcança tem a ver com algo que eu trago de sombra naquela área. E uma outra questão aqui é que quando existe, por exemplo, um relacionamento em que é um reencontro do pregresso, porque se a gente considerar, por exemplo, a criança, ela, mesmo sendo ali num corpo orgânico frágil, ainda de criança, o espírito que está ali é milenar. E há inimizades do pregresso que o espírito traz que são tão insidiosas, tão vingativas, que o obsessor ele encontra aquele espírito ainda enquanto criança no corpo de carne. E aí realmente são os quadros de obsessões em crianças que pulula, porque na verdade no estágio que nós estamos, isso é uma situação alastrada, porque se considerarmos que a criança, ela só é criança para
corpo orgânico, mas o espírito é milenar que está ali, dependendo do que ele traga de débito do pregresso, o obsessor que tenta se vingar dele, às vezes é um ódio tal que enraizou ali, uma aversão, que ele acaba encontrando esse espírito naquele organismo de criança e levando aos tormentos que essa criança experimenta obsessivos, cujas profilaxias e remédios são o evangelho no lar diário, o pensamento positivo, o jejum moral, a elevação de vibração, né, o copo já para fluidificar, que a gente põe um pouco no filtro. Mas, por esse motivo, se nós considerarmos que a criança ela pode viver aí este tipo de situação, vai se dar porque Deus ele permite que os enlameados numa mesma queda se encontrem. Caso eu tenha vivido uma situação de queda e eu resolvo aquilo e me elevo heroicamente, é diferente, porque mesmo que o obsessor ele continue naquela faixa do que eu fiz a ele 300 anos atrás, como eu já mudei de padrão mental e elevei, ele pode até me alcançar e tentar me obsedar, mas ele não vai conseguir ter um efeito importante sobre mim, porque o meu padrão mental elevou pelo bem que eu estou realizando. Agora, se diferentemente eu tenho esse erro lá 300 anos atrás e eu continuo no mesmo padrão mental, quando eu reencarno, eu posso até ainda estar na infância, mas esse obsessor pelas teias insidiosas da ação e reação de baixo teor e da vindita, ele acaba que me encontra, porque me procura avidamente para dar seguimento ao seu plano de vingança, e como ele me encontra no mesmo padrão mental ou parecido com o que nos fez cair naquela situação de desditosa um com o outro, fica fácil ele me obsedar e me atormentar. Por isso que vai depender de onde eu estou com o meu padrão mental e do que eu faço com a minha queda, que novamente é a questão do nosso livre-arbítrio. E, em sendo assim, ao considerarmos que estamos aqui para fazer essa varredura moral, porque inclusive quando a gente fala a questão do jejum moral, é aquele agradável a Deus, porque Jesus houvera falado para os discípulos acerca de expulsação de um espírito inferior que estava obsedando o filho de um senhor que veio buscar ajuda junto a eles ali, e eles não puderam no êxito para expulsar aquele espírito inferior daquele menino. E aí foi feito a questionação com Jesus, por que eles não houveram podido expulsar aquele espírito. E Jesus vai dizer que somente pelo jejum e oração é possível ir fazendo essas forjas, esses forros de autoridade moral. Mas Jesus ele está se referindo aqui ao jejum moral, que é quando eu me abstenho das coisas ruins para colocar no lugar disso coisas boas, porque fazer jejum de um chocolate é fácil, fazer jejum de um café, jejum de bala, que inclusive se a gente considerar às vezes aquilo que a gente está consumindo em termos de que tem ali de nutriente, a gente está até beneficiando nosso organismo mesmo, vale parar de consumir aquilo aproveitando a ensancha, mas o difícil são os jejuns morais, porta dentro da alma, e espirituais, que é quando nós substituímos os pensamentos negativos, de ódio, em sentimentos de amor, de paz,
de pacificação. Porque à medida que a gente vai fazendo esses forges, esses forros, eles vão nos dando uma autoridade moral para agir diante de um espírito obsessor. Porque senão, eu posso até ter muita boa intenção, e posso até dar cambalhota, pirueta, ali diante do obsessor, mas não vai resolver nada, porque eu não tenho autoridade moral. Que tem a sua base no amor genuíno. Porque quando a gente fala de viver num orbe como a Terra, que é um orbe materialista, isso tem a ver com desamor. Porque quem se ama vai cultivar as virtudes espirituais. Aquele que cultiva o materialismo e se entrega a essas nefandades, na verdade não se ama. E por isso que o materialista ele é carente. E por isso que o materialismo ele nos leva às competições inglórias, às disputas desnecessárias, porque a única vitória é comigo mesma. É eu conseguir vencer minha sombra. Quando a gente tem esse pipoque de competição entre pessoas, de disputa entre pessoas, de puxar o tapete de alguém para poder tentar ter um troféu em detrimento do outro, sob que marca e selo vier isso. Isso, na verdade, diz com as delinquências que a carência nos leva a viver, por causa do materialismo. Porque o materialismo, quem vive isso é carente, porque não se ama. E é o amor que preenche nós internamente. E acaba que o desamor, a começar pelo desamor conosco mesmo, ele nos delinquencia, ele nos compromete. Por isso que a questão de arrastes que acaba acontecendo nisso torna mais insuportável o que vem depois para o indivíduo, porque ele vai se comprometendo enquanto porta dentro da alma com uma dada situação e aquilo se energiza. Por isso que quanto mais a gente vive pureza, mais tranquilamente teremos os ascendimentos morais. E como o obsessor ele não pode atuar sobre o meu físico, ele vai tentar o caminho que ele tem sobre o meu pensamento, que é livre. A única defesa vai ser o meu esforço para ficar numa vibração nobre. Mas o obsessor, sabendo disso, ele vai tentar usar o meu pensamento para que eu venha acatar uma orientação nefanda, me confundir, para que isso inclusive venha a reverberar sobre o físico. E vai dizer de essas alterações que às vezes a gente pode trazer, que cada caso vai ser caso, porque vai ter aquele indivíduo que já tem uma alteração neuronal antes de entrar no corpo de carne. Na verdade, o espírito, quando ele toma a massa do zigoto e faz as multiplicações, já é tendo em vista o que ele precisa enquanto organismo para viver naquela encarnação. Então ali já vai sendo talhado os primórdios de uma alteração neuronal que leva a alguns tipos de doenças. Existem também a questão das neuroses, que são questões tratáveis na existência do indivíduo e que é possível ele fazer burilamento de excesso e ao mesmo tempo ficar são. Naturalmente que ele vai fazer isso é a golpe de esforço próprio. E quanto mais ele é capaz de amar, porque é esse amor genuíno que auxilia um obsessor e consegue desmantelar ele, desligar ele daquela teia.
É esse amor genuíno que nos torna capazes de espiritualizar, de vencer nossa sombra. Então, na questão da neurose, essas alterações que acontecem conosco, será possível o indivíduo ele tratar e resolver. E nesse caso o organismo, mesmo que tenha alterações, ele vai conseguindo manter-se em harmonia. De tal forma que ele continua tendo ascendência do seu espírito no bem, que domina o físico e não o contrário. É o espírito que tem que dominar o corpo e não o corpo e o espírito. Então o espírito ele domina esse corpo e com o tratamento que ele vai fazendo das diversas frentes, ele vai tendo a recuperação do organismo físico. Mesmo ele tendo uma interferência obsessora no seu pensamento para tentar prejudicar e adoecer o seu físico. Agora, quando a gente fala, inclusive antes, a questão das alterações neuronais, isso já tem a ver com coisas que esse espírito precisou trazer, que veio do pregresso dele, que ele precisa para o mapa dele aqui, e que o obsessor ele pode aproveitar aquela alteração neuronal para insidiar, intensificar a sua ação no indivíduo, mas se esse indivíduo ele tem os cuidados morais para se proteger dessa situação, vai acontecer que o organismo físico ele vai recuperando daquela alteração neuronal, e mesmo que não tenha cura, ele vai conseguindo uma remissão importante, uma recuperação para a sua vilegiatura, mesmo que ainda fique algum resquício daquilo, enquanto uma alteração inata, que já vinha com o indivíduo antes de nascer. Agora, quando a gente fala a questão de psicose, já são lesões profundas na personalidade. E a psicose, ela é uma situação que alcança o organismo físico sem uma remissão para a vilegiatura que o indivíduo está. Ele pode ter controle de sintoma. E ele pode também ir burilando os excessos do seu comportamento para que seja viável estar em sociedade, continuar tendo as suas atividades. Mas o psicótico, ele traz uma alteração na personalidade que o acompanhará e que, naturalmente, que o obsessor é alguém do seu ontem, no qual ele se acompliciou por aquela situação que criou, de psicose, que inclusive tem as impactações de perda de individualidade. E o indivíduo, ele então está em algum tipo de interação obsessor-obsedado, que ora um é obsessor, ora é obsedado, fica esse ioiô ping-pônico. E esse indivíduo, ele tem alteração no físico, porque o psicótico, ele tem surto, inclusive o surto é ação obsessiva, que aproveita ali já da sua fraqueza orgânica, não porque esse obsessor possa atuar no físico, mas como pode atuar no pensamento, ele consegue, através do pensamento, fazer o surto acontecer, porque já é um indivíduo que tem conexão psicótica com esse espírito. Porque o psíquico já está degenerado. E aí o remédio, ele ajuda porque ele tira a conexão neuronal que o obsessor usa para fazer o obsedado surtar, o psicótico surtar. Então, dá para a gente perceber que essa questão do organismo físico varia, a ação obsessiva, tentadora, perturbadora, desequilibrante no nosso organismo físico, mas que onde realmente está o acesso
é no nosso psique, é no nosso espírito. E é isso que é usado arduamente pelos nossos adversários para causar alterações diversas no nosso organismo. Inclusive tentando levar alguém ao suicídio. E essa questão do suicídio é interessante porque quando alguém está sob a ação obsessora e que coloca a ideia de um senhor pular do 13º andar onde mora, à medida que ele se encaminha para pular, se acontece por algum imprevisto, a queima-roupa, o afastamento do obsessor, o indivíduo desiste de pular. E há situações, gente, em que o que saiu pela porta do extermínio, ele não tem consciência do que fez, do motivo pelo qual ele desencarnou. Ele está num nível ainda de inconsciência importante, e por isso que cada caso vai ser caso, inclusive no tratamento do suicida no astral. Porque vai ter aquele que não vai necessariamente estar ligado ao seu organismo físico decompondo, porque ele não tem consciência do que ele fez. Tem também a questão da experiência no Vale do Suicida, mas dependendo do nível de inconsciência que acontece, esse indivíduo, o seu espírito, ele vai para um local onde ele, na verdade, vai precisar passar por um tratamento inicial e depois ser recambiado por um trabalho para que esse trabalho funcione à guisa de tratamento para a sua situação, para que então, quando ele tiver condição, ele fique sabendo o que realmente aconteceu. Porque o trabalho ele vai ser confiado a alguém de acordo com a necessidade desse alguém, do estágio, na condição ali, do que ela possa oferecer. Então, há diversos tipos de distribuição de serviço, porque todos nós somos necessitados do bom labor. E Jesus, por saber disso, ele nos confia o trabalho. Não é porque Jesus precisa do nosso trabalho, porque ele não precisa, mas porque ele sabe que nós precisamos do bom trabalho, ele nos confia. Em sendo assim, vai acontecer de, dependendo do nível inconsciencial que esse autoexterminante está, ele vai ter que ser recambiado depois de um tempo aí de um tratamento no astral para um trabalho direcionado a ele, que vai ajudar ele. E, inclusive, ele segue com os tratamentos que o astral possa oferecer para ele ali na colônia que ele está, em tratamento contínuo, porque aí chega um ponto que ele já pode assumir alguma coisa no astral e com o tempo que ele está atuando naquilo, ele vai ter condição mínima de ficar sabendo o que aconteceu na última encarnação dele. E é aí que ele vai tomar consciência que ele se autoexterminou. Até então ele não sabia, porque ele não lembrava. Ele estava inconsciente em relação a isso. E se a gente está falando de uma existência próxima, que nós desencarnamos e estamos no astral, imagina as anteriores. Então, é à medida que a gente vai trabalhando no astral e conforme o nosso avanço, é que vai sendo mostrado para nós situações eclipsantes que precisam ser resolvidas das nossas existências corporais, seja a última ou anteriores. E aí, de posse dessa visão, é feito o acordamento para a nossa próxima reencarnação, visando e resolvendo as questões mais urgentes. Mas, quanto mais tempo o indivíduo fica no astral e melhora a sua performance moral, mais questões ele consegue juntar para resolver numa mesma vilegiatura. Por isso que o sofrimento ele é benéfico. Porque quando nós estamos em experiências de expiações e de provas, significa que nós fomos considerados dignos do bem sofrer. Porque um orbe como a Terra, você passar aqui aparentemente feliz, isso significa que está havendo um desperdício de tempo, porque aqui é local de aferição. E mar fácil não faz um bom marinheiro.
uma convivência fácil não faz bons convivedores. São nas dificuldades que nós amealhamos força, discernimento. Então, um indivíduo que entra nessa vilegiatura aqui e está usufruindo dos prazeres mundanos, transitórios, na verdade ele está perdendo tempo, porque quem está nos labores mais complexos, num orbe como a Terra, é porque está aproveitando o tempo. Por isso que ele tem que viver aquilo com valor, resiliência, para ter o aproveitamento, senão ele perde a luta. E é curioso, porque o corpo de carne, ele nos eclipsa. Um organismo físico, ele é muito grosseiro. Por esse motivo que um espírito mau lá no astral, que tem uma gama de poderes magnéticos que ele usa para amplificar os males e as crueldades que ele deseja, enquanto ele está encarnado no corpo de carne, ele continua sendo aquele espírito perverso, mas ele diminui muito suas possibilidades de fazer o mal, porque o corpo abafa. Então ele era mauzão e se torna mauzinho. Já um indivíduo que é bom lá no astral, para ele continuar sendo bom aqui, é porque ele é bom mesmo. É algo internalizado e que ele já consegue fazer isso a revelia do que for, até com a perda da própria lembrança. Porque sob o abafamento de um corpo orgânico, eu continuar sendo boa aqui é porque realmente eu sou mesmo. Pelo efeito que tem, o impacto de um corpo orgânico sobre nós. Por isso que nós somos convidados, tanto encarnado quanto desencarnado, a ir melhorando nossa moral. A ir estudando no astral, fazendo trabalho nobre, porque a gente, no astral, quanto antes a gente já vai tendo condição, os benfeitores já vão entregando para nós e nos situando em alguma área de serviço, porque eles sabem que isso vai nos beneficiar. Porque quanto mais a gente consegue ocupar o tempo como nobre, mais a gente internaliza o bem. E mais a gente vai conseguir viver bem aqui sobre o abafamento de um vaso de carne. Por isso que a questão da censura, por exemplo, de exigir, chegado nesse ponto, a gente já não censura, não reclama de quem quer que seja, não exige, mesmo podendo fazer isso. Porque já teremos levantado o forro, a fortaleza da paciência no reino da alma porta dentro de nós. E aqui a passividade, ela não é sinônimo de resignação construtiva, porque a resignação construtiva vai dizer de uma resolução forte que eu trago para viver um sofrimento e sair dele melhor. É uma cuidade moral fortalecida e que eu consigo fazer a regimentação disso e mesmo num tormento hórrido, eu consigo, via essa resignação construtiva, sair disso pela forte, vigorosa, potente resolução que trago, melhor. Então, são ajustes finos, cambiâncias delicadas que nós conseguimos fazer para continuar levando essa boia ao longo do mar revolto, fortalecendo o conduzimento timão do navio. Agora, se nós estamos sob os constrangimentos provacionais, naturalmente que isso é desafiador. Não é estar tomando um copo de água de coco. São experiências ásperas, desafiadoras. E se fosse fácil, ninguém caía.
as nossas quedas e a situação que acontece, comprometimentos morais que nós nos envolvemos, dias da dificuldade que existe mesmo em meio a essas experiências. Nós somos fracos, estamos em experiências ásperas. Mas quando a gente consegue ter essa questão da mansuetude e da paciência, a gente persevera edificando o nobre. Apesar das arremetidas e das pancadas malévolas. E corajosamente prosseguimos, cooperando junto dela e com ela. Seria mais fácil desistir, chutar um balde, recuar, mas de forma intrépida seguimos. Por isso que a cada conquista bem-sucedida, isso vai representar esforço. O esforço ele encontra e vai viver dificuldade, mas a dificuldade é o que nos desafia. Diante disso, a compaixão será a resposta. Por isso que nós seguiremos com essa confiança importante na oficina da bondade, mesmo aí sob a vibração dos golpes no espírito, no malho experiencial, que só vai fazer nos burilar mais. Haverá os instantes de incerteza e que nós precisaremos fazer fermentações de reaprendizados significativos, mas não permitamos que a dúvida e a desconfiança, a insegurança nos assalte a interior cidadela e nos inutilize. E estamos aí num areal onde muitos vão depender de nós para assimilar os benefícios de estar numa reencarnação, e seja na situação que for, pensemos nos outros primeiro, não vacilemos, até para a gente aproveitar melhor aquilo que chega até nós enquanto teste. Porque senão, a comodista ideia do conforto para nós vai nos inutilizar a capacidade e a disposição de auxiliar. Porque o egoísmo, ele emudece a nossa tecla. E a gente não dá conta mais de responder ao apelo da vida, para que seja executado aquele movimento teclal de som, que é realizado. Então, a sinfonia da geral felicidade, ela é corrompida. Em sendo assim, nós traremos esculpidos a fogo no nosso irmão aqueles que choraram e suaram para que hoje fôssemos quem somos. Agora, aqueles que estiveram aí presos no seu orgulho, no seu capricho, no seu egoísmo, encerrado no seu próprio comodismo, reconforto, a gente não tem esculpido gravado na nossa lembrança. Mas essa inspiradora flama do anônimo gesto de quem ajuda em silêncio e que conquistou o apanágio de esquecer de si para levar um copo de água para alguém, isso tem a ver desses reflexos de sinais luminosos para a nossa feição rumosa enquanto um jornadear. Então, isso vai nos conferindo a frente de desânimo e resistência. E então, podemos no porvir não afundar em treva. Nós estamos falando dessa luz.
e em tantos quantos perseveraram no bem, para que a sombra não nos dominasse o caminho. Então a gente vai fazer esse abraço do que nos compete e nesse sentido saberemos que os benfeitores sob a égide do Cristo de Deus que estão à frente do que realizamos. Se a gente considerar um picadeiro que sua no calque de um alicerce, mas isso faz assegurar a base, o cimento para o serviço do pedreiro, para que venha a ser feito o desdobramento, a repercussão da construção. E se nós trouxéssemos, por exemplo, a imagem de uma flor, que superestimando a própria aparência, a própria beleza, acabasse desligando da fronde para sozinha enfrutecer, ela poderia até, durante algumas horas, agradar o olho de alguém, mas acabaria decepcionada, murchando. Porque para alcançar as finalidades da nossa destinação, nós precisaremos seguir leais ao tronco sustentante. Mantenhamos então tranquilos e eficientes nas obrigações que nos competem. E com isso, poderemos fazer esse farnel bendito, em que levantaremos nosso alicerce moral e, mesmo abraço, um desafio diferente, reino da alma, encontraremos em Jesus a necessária inspiração para a justa resposta, na oficina da sua bondade. E sobre esse teto que fundiremos toda e qualquer humana vanglória num punhado de cinza, porque a bênção pró-humana de Jesus. E em sendo assim, poderemos então viver o trocar a eterna bênção do Espírito enquanto algo que nós optamos. E aí a gente troca uma ilusão humana lamentável por essa bênção eterna da alma do Espírito. Consoante vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, nós traremos na nossa fronte, principalmente nas nossas ações, a marca da nossa decadência ou da nossa grandeza. Então, no recorte do capítulo 21, haverá falsos cristos, falsos profetas, vai dizer que a humildade e a brandura foi trago pelo Senhor e nos trouxe aí sua trajetória enquanto modelo e guia nosso, os seus conselhos, para que não corramos para o despenhadeiro e a perdição, nem vagueemos via tortuosidade por caminhos ermos, mas sejamos essencialmente humildes e modestos. Então a gente tem que fugir, correr mesmo, de tudo que revele um átimo de arrogância. Como a gente corre de uma contagiosa moléstia que corrompe e destroça tudo qual encosta. E Jesus mesmo, ele traz esse exemplo, né?
Quando ele pega, por exemplo, ali a samaritana, que era preconceituada, primeiro por ser samaritana, depois por ser mulher, que ela unia essas duas condições ali na época, que era colocada de lado e sofria preconceito, isolamento. E é para uma das poucas que ele vai dizer que é o Messias. Por exemplo, se a gente pegar a Maria de Magdala, que tinha uma vida no bordel e acabou reconstruindo sua trajetória moral e sendo fiel ao Cristo até o último átimo, ela foi escolhida por Jesus para ver ele ressurreto enquanto a primeira, e depois ela vai ser buscada pelo Mestre na sua desencarnação, depois de um trabalho maravilhoso de auxílio à humanidade da época. E vai dizer de que em diversas situações Jesus mostra escolher aquele que no mundo é desprezado, que não dá nada por ele, e se encontra ali um coração puro, simples, a espiritualidade maior dá uma preferência para esse coração, porque exatamente é os miolos de pão que Jesus deixou para nós enquanto rota para enveredarmos. Por isso que, ao nos trazer essa proposta, sem ardilosa desculpa, sem oculto pensamento, seguirmos a bendita rota e como viajores que cuida para não se desviar da destinação. Esse ligeiro sílfio que faz um andarinhar no nosso sonho, mas quando a gente puder, então, realmente desempenharmos a tarefa que nos foi confiada e não tivermos mais o que temer diante da lei de causa e efeito, ação e reação da justiça, nós, então, teremos divisado o progresso em que veremos o feliz termo da jornada a nos aguardar para essa comemoração, enquanto uma experiência que a gente vai fazendo de passo em passo. A gente ainda não pode divisar o atributo do anjo, mas nós podemos, nesse momento, nos modificarmos para ter um fim melhor. E, inclusive, nós não precisamos pensar nas outras encarnações que teremos. Nós podemos pensar do esforço nessa encarnação para sair daqui melhor do que entramos e para, ao chegar no astral, podermos, ao relembrar, quando tivermos condição de ver o que foi essa encarnação nossa, ter a paz consciencial do trabalhador leal.